Os irmãos podem sentar. Está preparado o caminho para que eu fale aquilo que vinha a falar. Durante uma semana tive algumas dúvidas daquilo que queria falar e eu sou uma pessoa que normalmente procuro a direção de Deus para expor a palavra de Deus. Eu vim para cá com algumas dúvidas e reparei que convidaram a Filipa para vir fazer uma leitura e ela veio exatamente dizer aquilo que eu pretendia. E logo senti a luz verde. E enquanto estava ali sentado, Deus dizia-me: hoje vai haver aqui transformações, vai haver sinais, prodígios e maravilhas. E é isso que eu creio que vai acontecer. Vou falar de fé. É o tema que me traz aqui. Com duas palavras escreve fé. Mas qual a importância tem a fé na nossa vida? Fé significa confiança e certeza que aquilo que a palavra de Deus promete é real e verdadeiro e cumprir-se-á na vida daqueles que creem. E é isso que eu creio que vai acontecer. É isso que eu creio que acontece na vida daqueles que cremos. Amém? Hebreus 11. Se é mais, vamos à palavra de Deus. Hebreus 11. Posso ser uma pessoa com muita fé. Não julgo ser alguém com muita fé, mas quero-vos dizer uma coisa. Durante estes anos que levo de crente, com a pouca fé que tenho tido, tenho visto Deus fazer grandes coisas na minha vida. É verdade. Ninguém se sinta constrangido com aquilo que eu vou dizer, mas eu quero dizer que se nós tivermos uma fé pequenina, mesmo com uma fé pequenina, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Deus não está assim tão dependente da quantidade de fé que nós temos. Se nós crermos, se nós acreditarmos, se nós darmos a Deus a direção da nossa vida, Ele vai operar. Vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Antes da direção, vai iluminar as nossas mentes para que a gente possamos conduzir nos caminhos do Senhor. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é que nos dá direção. A fé dá-nos direção espiritual. Amém? É ela que nos dá direção. Nós nos conduzimos no mundo espiritual que nós não vemos, que nós não compreendemos, por vezes, mas que nós temos que aceitar. E isto faz-me lembrar um piloto de aviões, quando ele sobe a 11 mil metros aproximadamente de altitude, em que ele se torna dependente dos instrumentos que tem entre mãos. Vê os manómetros, ele deixa de enxergar o sol, muitas das vezes, vê-se no meio de nuvens, e ele tem que confiar naqueles instrumentos que estão diante dele. Porque se ele aplicar o seu conhecimento, procurar conduzir o avião pelos olhos, em muitos casos tem resultado em tragédia. Porque no meio das nuvens não se consegue ver. Precisamos confiar nos instrumentos. Por vezes nós vivemos no meio das nuvens da tribulação. E nós precisamos nos deixar conduzir pela palavra de Deus. Precisamos acreditar, precisamos aceitá-la como a autoridade final. Ela tem que dar lugar à incredulidade, à dúvida, às vezes à ansiedade. Como já lemos aqui, ansiedade. Porque nós temos, como seres humanos, temos já alguma ansiedade na nossa vida. Principalmente quando passamos por dificuldades, adversidades, e a ansiedade às vezes toma conta da nossa vida e procuramos, em vez de olhar para os manómetros, para tudo aquilo que está ao nosso dispor, através da palavra de Deus, procuramos conduzir a vida de acordo com aquilo que a gente sabe, de acordo com os parâmetros, às vezes, do próprio mundo. E isso resulta em fracasso. E por vezes questionamos Deus. Porque é que Deus não operou? Porque é que Deus não fez? Mas nós damos lugar à ansiedade, à preocupação, à dúvida. Nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. Ela é a autoridade final. E é por ela que nós nos temos que conduzir. Temos de deixar que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Amém?
Diz no 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Mas com uma fé pequena, é possível agradar a Deus. Nem todas as pessoas têm o mesmo nível de fé, têm a mesma quantidade de fé. Mas é importante ter fé. Porque sem fé não somos crentes. Nós somos crentes porque temos fé, acreditamos em Deus. Acreditamos que Ele existe e que Ele é galardoador e é recompensador daqueles que o buscam. Daqueles que procuram agradar-lhe. Porque nós procuramos agradar a Deus. Amém? É verdade? Nós temos que procurar agradar a Deus. E só agradamos a Deus procurando-o e andando na vontade dEle. Custa o custar, mas nós temos que nos esforçar. Amém? Já viram bem que quando se fala aqui de heróis da fé, provavelmente não temos assim tanto tempo, mas quando nós vemos aqui a vida de alguns destes homens, por exemplo, falamos de Noé, no 7 diz que pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Um homem gastou a sua vida a fazer uma arca, quando tudo ao seu redor estava contrário àquela atitude. Ninguém compreendeu a atitude de Noé. Toda a gente duvidou. Não julgaram que Noé estaria bom da cabeça ao fazer uma arca. As pessoas não aceitaram. Julgavam que Noé estava a gastar tempo desnecessariamente. Amém? Se nós formos ver aquilo que nós tomamos como heróis da fé, foram pessoas que atentaram para aquilo que Deus disse. Independentemente das dificuldades, eles receberam e esforçaram-se para agradar a Deus. Noé esforçou-se para agradar a Deus. Não para agradar aqueles que o rodeavam, mas para agradar a Deus. Temos que nos esforçar para agradar a Deus e não aqueles que nos rodeiam por vezes. Porque são pessoas incrédulas, que vivem na dúvida. E a única forma de nós chegarmos até eles é nós prevalecermos em Deus, procurando agradar a Deus. Essa é a única forma do crente chegar ao descrente. Não é o crente descer ao nível do descrente. Amém? Mas mostrar a sua fé com obras. Amém? Com ousadia. É isso que nós temos que procurar fazer para poder agradar a Deus e trazer a salvação a alguns. Amém? Porque nós para o mundo somos tidos como tolos. Fazemos coisas sem nexo. Damos dízimos, damos ofertas, viemos à igreja, gastamos tempo desnecessariamente, deixamos as famílias em casa para vir para a igreja. Para vir com uma Bíblia debaixo do braço. Mas já repararam que muitas dessas pessoas, algumas, se calhar ao longo da vossa vida como crente, alguns daqueles que nos criticaram, chegaram à conclusão que precisavam mesmo que nós. E isso é possível se nós permanecermos na vontade de Deus. Não dando ouvido àquilo que aqueles que estão ao nosso redor dizem, mas acreditando naquilo que Deus diz. Amém? Então temos que viver pela fé, acreditando em Deus. Amém? Aleluia. Em Jeremias 1,12 diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la na nossa vida. Qual é a nossa responsabilidade? Crer nela. A responsabilidade de Deus é velar sobre a sua própria palavra para cumpri-la na nossa vida. O nosso papel é não vacilar, não duvidar, mas mantermos firmes e constantes na palavra de Deus, na vontade de Deus. Amém? E vamos ver a mão de Deus operar na nossa vida. Amém? Eu, como disse, não sou um homem de grande fé, mas já vi Deus operar na minha vida e isto faz, efetivamente, que eu seja crente. E que eu esteja aqui convosco, passado mais de 15 anos depois, porque vi exatamente o efeito de ter alguma fé em Deus e nas promessas de Deus. Eu, com 20 anos, aproximadamente, mais coisa, menos coisa, eu tinha um diagnóstico de cegueira a me bater à porta. Os médicos diziam que eu ia cegar. Questão de meses, anos, talvez. Mas iria por Isso provavelmente iria me bater à porta, porque tantas infecções repetitivas nos olhos, isso iria trazer consequências no futuro.
Um dia mais tarde conheci a Cristo e a Bíblia diz que a fé não vem pelas vistas, mas vem pelo coração. E o meu problema era os olhos. Eu tornei-me crente, vim para uma igreja e o meu problema era os olhos. Há coisas que a gente até pode ter, mas não vê. Mas quando os olhos nos falham, é difícil. Senhor, tu vais-me curar, mas eu não estou a ver. É complicado. Eu passei por isso. E tive que aprender algumas coisas. Isso é bom. Tive que me agarrar à palavra de Deus. E recordo-me que um dos crentes, um dos meus irmãos em Cristo, certa vez me deu um bilhetinho. Olha, toma lá, Jorge, leva para casa e vai meditando. O que é que isto significa? Era uma série de versículos falando acerca de cura divina. Eu não sabia para que é que ele servia. Para que é que isto vai servir? O que é que isto me vai ajudar? Eu era novo na fé. Estava no meio da igreja, era um novo convertido, provavelmente como terão cá alguns. E aquilo não me dizia grande coisa. Mas sabem uma coisa? Eu fui usado o suficiente para levar aquele dito papelinho para casa e durante tempo esteve muito próximo de mim. E eu lia. E aquilo começou a entrar. A palavra de Deus é como a semente. Vai ficando e no seu devido tempo vai produzir o fruto. E isso passou-se. A ansiedade que eu tinha de ser curado, era tão grande que era isso que eu achava que me impedia de ver alguma coisa da parte de Deus. Então, ao longo dos próximos meses, provavelmente um ano, eu reparei que fui deixando de estar preocupado. E aos cultos tinha aquela vontade de estar nos cultos a aprender mais. Eu queria mais. E aquela ansiedade, aquela preocupação que tinha que ser curado foi desaparecendo. Quando eu dei para mim, já tinha passado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, um ano, e deixei de ter problemas. E já não fui ao médico. Como costumava ir e ficar no hospital hospitalizado um mês. Chegava a estar em Santa Maria um mês. A ansiedade foi desaparecendo. Porque quando a palavra de Deus entra no nosso coração, damos lugar à fé, a ansiedade tem que sair. A preocupação tem que sair. Temos de deixar que a palavra de Deus possa produzir fruto na nossa vida. Temos que dar tempo. Acho que esse tempo de espera é bom para cada um de nós. À semelhança dos bebés, né, que têm um tempo determinado para ser alimentados, a biberão, a leite, só bebem leite. Assim também somos nós. Parece que durante um determinado tipo de tempo só comemos e nos alimentamos de um tipo de alimento. Eu acho que nós, como crentes, novos na fé, temos que nos alimentar da palavra, da fé nela. Estamos em fase de crescimento. Precisamos ingerir o máximo possível de palavra, de fé, para podermos crescer saudáveis. Para podermos ser saudáveis espiritualmente. Precisamos de fé, precisamos da palavra. Isso vai nos tornar fortes e resistentes. As dificuldades, mais cedo ou mais tarde, elas vão vir. Mas se nós já tivermos alguma maturidade, já tivermos alguma fé, alguma confiança, não é a primeira dificuldade que nos vai afastar de Cristo. E a gente vai permanecer. Amém? Aleluia. Então precisamos ser fortalecidos na fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa que vem por nós estarmos presentes, por nós estarmos no culto, por nós darmos ouvidos à voz de Deus. Porque é isso que nos lava, é isso que nos purifica, é isso que transforma a nossa vida. É a palavra da fé. É a fé. Amém? Aleluia. Em Tiago 1:18, fala-nos um pouco também acerca de sabedoria e o facto de termos que pedir com fé. Tiago 1, versículo 5, perdão. Diz assim, os irmãos já abriram? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, que todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento
e é lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então precisamos de sabedoria para nos podermos conduzir. Precisamos da sabedoria de Deus para podermos administrar a nossa vida. Para nos podermos conduzir neste mundo, precisamos de sabedoria. E muita sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus é boa. Então temos que pedir sabedoria a Deus. Amém? Pedir com fé. Para pedir sabedoria a Deus também carece de fé. É preciso a gente dar valor à sabedoria que vem de Deus. Por isso temos que pedi-la com fé. Compreendendo que ela é uma coisa importante para a nossa vida espiritual. Porque se nós sabermos agir de acordo com a palavra de Deus, sabendo aplicar a palavra de Deus na nossa vida, isso chama-se sabedoria. Isso traz resultado à nossa vida. Isso traz resultado à nossa vida. Amém? Está aqui alguém com dúvidas? Que não sabe qual o passo a dar? Tem alguma dúvida em mente? A sua vida espiritual não está muito bem? Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, com fé. Senhor, dá-me sabedoria para eu me poder conduzir. Dá-me sabedoria, Senhor, eu estou a precisar de sabedoria. É preciso da tua sabedoria. Todos nós precisamos da sabedoria de Deus na nossa vida. Amém? Aleluia. Então peça com fé. Seja ousado. Em nome de Jesus. Também Tiago, não saindo daqui, fala-nos acerca de fé sem obras. Podemos ler alguns trechos. 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não dardes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então a nossa fé, a nossa confiança em Deus, tem que trazer resultado. Tem que trazer resultado, tem que trazer um proveito. Amém? À nossa vida. Obra significa resultado de uma ação. Isso é o significado de obra. Resultado de uma ação. Nós temos a palavra de Deus. Então, se nós queremos nela, isso tem que resultar numa ação. Se alguém que está aqui está enfermo e nesta tarde diz, não passa de hoje. Eu tenho que ir à frente. Alguém tem que orar por mim, mas não passa de hoje. Haja. Aplique o seu coração à palavra de Deus. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Eu hoje vou agir em nome de Jesus. Eu quero o perdão pelos meus pecados, mas também quero ser sarado. Quero ser liberto. Quero ser transformado. Amém? Alguém que não tem emprego? Alguém que está a precisar de emprego? Digno é o operário do seu salário. Deus supre todas as nossas necessidades. E uma das quais é o emprego. Temos que acreditar que há um emprego para nós lá fora. Que Deus abrirá as portas para um emprego. Porque é uma necessidade. Deus diz que supre todas as necessidades. Deus pode fazer. Amém? Temos que acreditar. Temos que dar o passo. Mesmo que seja no sítio onde nós estamos. Mesmo que seja no sítio onde nós estamos. Podemos não vir aqui à frente. Mas a gente a recebe. Ouve. Amém? Posso estar a falar e não sei porque é que estou a falar. Mas quem está no sítio sabe perfeitamente o que é. E o Espírito testifica que a palavra é para ele. E a pessoa que está no lado diz, eu recebo em nome de Jesus. Isto é para mim e eu recebo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mas dirá, 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crees que há um Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a Escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E outra coisa quero dizer. Uma parte das pessoas que se perde na igreja, que têm conhecimento da palavra de Deus, porquê é que elas se perdem? Porque não veem satisfeito os desejos do seu coração. Certo? É verdade. As pessoas estão cá há um tempo e ouvem falar que poderão ser curadas, poderão ser libertas, poderão ser abençoadas. E passado um tempo depois, se elas não veem aquilo na sua vida, deixam de crer. Amém? Por isso todos nós temos de ser estimulados à fé, a ultrapassar e a vencer. A partir do momento que nós vencemos, que nós adquirimos maturidade espiritual, nós compreendemos as armas que temos entre mãos, nós estamos crescidos. Não é qualquer coisa que nos vai abanar. Já estamos mais preparados para a próxima dificuldade. Mas se nós não passarmos a primeira, nós estamos preparados para a segunda. Certo? Então por isso nós temos que ser estimulados a viver pela fé. A agir pela fé. Sermos ousados nela. Amém? Temos que ser ousados na fé. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Termos fé em Deus. Amém? Em Efésios 6:10 fala-nos da fé como uma arma. Os irmãos já ouviram? Os irmãos conhecem a passagem, mas vamos lá mais uma vez. Efésios 6:10. Se eu pedisse, se calhar os irmãos conhecem estes versículos de cor. Quase sem olhar para a Bíblia, os irmãos conhecem-nos. Não basta nós conhecermos a palavra de Deus de cor, a gente tem que vivê-la. E aplicá-la à nossa vida. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, que são pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar alguns dardos inflamados do maligno. Todos. Todos os dardos inflamados do maligno. Como é que nós nos defendemos do maligno? Com fé. Porque nós não vacilamos. Não duvidamos. Permanecemos firmes. Se nós estivermos na vontade de Deus, termos a certeza que aquilo que estamos a fazer é correto, a única coisa que temos de fazer é permanecer firmes. Ali. Porque sabem que mais? O diabo está derrotado. Se nós estivermos na vontade de Deus, o diabo está derrotado. Se nós dermos lugar à ansiedade, à preocupação, à dúvida, a derrota vem. As pessoas acabam por tomar atitudes, por vezes, contrárias à fé. Contrários aos mandamentos de Deus. E a consequência vem. Isso que o diabo quer. Desviar as pessoas da palavra de Deus. Por isso cria-lhes dúvidas, ansiedades, preocupações, para que eles se afastem da fé. O diabo procura a todo instante roubar a fé que está nos nossos corações, para nos poder atingir. Permanecemos firmes, constantes, que o diabo no seu devido tempo fugirá de nós. Ele vai fugir em nome de Jesus. Amém? Porque é que Deus haveria de pedir para nós cumprirmos e andarmos nos seus caminhos, e se nós o fizéssemos, sofrêssemos as consequências de forma negativa por estarmos na vontade de Deus? E saíssemos derrotados? Não fazia sentido nenhum. Mas se nós permanecermos na vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus,
Nós sabemos que Deus está connosco porque nós estamos a fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. E nós estamos na vitória de Deus. É permanecer firmes e constantes porque a vitória é nossa. Se nós conseguirmos fazer isso, a vitória é nossa. E aí é que reside a dificuldade aparente. Amém? Mas a Bíblia também nos diz uma coisa. Os mandamentos de Deus não nos são pesados. Quer dizer que não é nada tão difícil de fazer. A palavra de Deus não é assim tão difícil de cumprir. As pessoas fazem coisas muito mais complicadas no mundo para obter sucesso. É verdade ou não é? O mundo lá fora faz coisas tão aberrantes para obter vitória e sucesso. Entrega os seus próprios filhos a sacrifício. É verdade. Sacrifícios satânicos são feitos no mundo para obter fama, sucesso. É mentira? É verdade. Jesus pagou o preço. Nós só temos que permanecer fiéis acreditando naquilo que Jesus Cristo já fez por nós. O que é mais difícil? Nós temos que permanecer firmes, acreditando naquilo que Cristo já conquistou por nós lá na cruz do Calvário. É até fácil. Não é verdade? Até é fácil. É permanecer firmes. Amém? Não deixando que o diabo roube do nosso coração aquilo que nós queremos. E se nós permanecermos, nós vamos ver o livramento e a mão de Deus na nossa vida. Amém? Romanos 5. A Bíblia diz que nós somos justificados através da fé. Significa que Deus aprova a nossa condição, quando nós estamos numa posição de fé. Quando nós nos decidimos a agir sobre a palavra de Deus, estamos justificados por Deus. É como se Deus dissesse lá de cima ao maligno: ele está justificado. Ele está a agir sobre a palavra de Deus. Ele está a confiar na minha palavra. Amém? Nós estamos na confiança, na dependência de Deus. Sabe que não acho, tenho a certeza, Deus gosta de nos ver dependentes dEle. Deus gosta de nos ver dependentes dEle. Quando os nossos filhos, agora já posso falar assim, não é? Quando os nossos filhos vêm até nós e dizem: pai, dá-me dinheiro, pai, dá-me isto, dá-me aquilo, o pai fica, eu acho que é malgria para o pai dizer: depende de mim, é tão bom, vem até mim, sabe que eu posso dar. Posso dar o pão, posso lhe dar dinheiro, posso lhe dar isto, posso dar aquilo, porque ele confia que o pai pode fazer alguma coisa por ele, senão não ia lá. Não é? Mas ele vai porque confia. Por vezes tentam convencer, dão um sorriso e tal, mas eles convencem sempre os pais. E os pais acabam por ceder, não é? E Deus também é assim connosco. Deus, como Pai, é isso que faz. Ele gosta que nós mostremos a nossa dependência por Ele. E agrada-se quando nós mostramos isso através de atitudes, através de gestos, através dos passos que nós demos, através da ação que nós temos. Porque há coisas que nós não conseguimos fazer. Não é? Não é verdade? Mas quando nós damos passos em busca da cura, em busca da libertação, da resolução do problema, e sabemos que vamos com Deus e Deus está connosco, Deus vai mostrar o seu poder, vai mostrar a sua graça, porque Ele é Pai. Deus é Pai. Deus ama os seus filhos. Deus é bom. Deus nos ama. Deus se preocupa connosco. Deus quer o melhor para nós. E isso não tem que fugir, isso tem que estar permanentemente no nosso coração. Nós temos que crer que isso realmente é dessa forma. E é. Amém? Deus é bom. Amém? Então nós vemos que Deus nos justifica através da fé, da nossa confiança. Isso nos deixa otimistas. Tudo aquilo que nós fazemos, de acordo com a palavra de Deus, agindo em fé, é do agrado de Deus. É do agrado de Deus. Deus pretende que nós ajamos e vivamos assim, através da fé. O justo viverá, mais alto, o justo viverá da fé. Então, o justo viverá da fé. Nós, como justos, temos que viver pela fé. Porque o que é que significa a fé? A fé é confiança, a fé é a certeza daquilo que está prometido se cumprir-se-á.
virá até nós. Amém? Aleluia. Isso tem que nos trazer motivação, tem que nos trazer alegria, tem que nos trazer satisfação. Amém? Amém? É uma das coisas que espiritualmente tem fugido um pouco, é realmente a fé. E por vezes nós clamamos, por vezes as coisas parece que estão emperradas, parece que não andam como nós esperávamos, não podemos culpabilizar a Deus. Temos que olhar para nós. Qual é o meu estado? O que é que eu tenho feito para que esta situação se resolva? É esta questão que nós temos que pôr muitas vezes. O que é que eu tenho feito para mudar a condição da minha vida? Eu, como crente, já ouvi muitas pessoas reclamarem da sua própria vida. E numa análise muito sintética, eu vejo que as pessoas nada fazem para mudarem o seu estado. Mas querem que Deus mude tudo. Elas não mexem uma palha para que algo aconteça. Não se sujeitam a Deus. Não entregam a sua vida a Cristo. Mas sabem reclamar. É verdade. Se nós nos rendermos nas suas mãos, metermos a nossa vida nas suas mãos para que Ele possa controlar, deixarmos que Ele nos traga orientação, que Ele tome conta da nossa vida, isso vai redundar em sucesso. É sinais, prodígios, maravilhas, transformação de vidas de pessoas. Né? As vidas são transformadas. Vidas são transformadas. Deus quer operar transformação na nossa vida. É preciso que a gente creia que Ele é capaz de o fazer. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que se aproximam dEle. Amém? Pelo qual também temos entrada, pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos entrada pela fé. Pela fé. É verdade. Entrada pela fé. A fé abre todas as portas. Já vimos que é escudo. Já vimos que a fé funciona como escudo. É como se fosse uma chave que nos permite abrir portas que mais outra chave pode abrir. A fé é uma chave de abertura das promessas de Deus para a nossa vida. Amém? A palavra de Deus é boa. Vamos crer nela. A religião faz o seguinte. Comparação. Deus amou os pássaros e criou árvores com o propósito de se alojar, de nidificar e de se alimentar. O homem amou os pássaros e criou gaiolas. Compreenderam? Compreenderam? Religião? Então nós damos interpretação errada às coisas de Deus por vezes. E nos aprisionamos. E nos ficamos cativos em gaiolas por causa da falta de ousadia e porque perdemos liberdade a nível espiritual. Verdade? Somos livres para agir pela fé, confiança em Deus. Nós fomos chamados para a liberdade, para a confiança, para a certeza que Deus cuidará de nós até o fim dos nossos dias. E que no final de todas as coisas temos entrada no céu, se permanecermos firmes e constantes e com a nossa fé em Deus. Amém? Amém? Tudo aquilo que abre o coração para que Deus possa permanecer e viver, confiar e acreditar e permanecer fiel, tem a porta de entrada no céu, garantida pela fé. Amém? Deus é bom. Amém? Eu vou entregar a continuação do culto, mas gostaria de uma coisa. Ninguém sai daqui da mesma forma com que entrou. Nunca deveríamos sair de um culto da mesma forma com que entramos. Se viemos abatidos, se viemos tristes, viemos desanimados, nunca deveríamos, isso é expressamente proibido, sairmos da mesma forma. Mas devíamos sair com o coração cheio de fé, jubilosos, alegres, santando e salmodiando lá fora. Porque acreditamos que Deus vai operar. Amém? Devíamos ter uma postura completamente diferente.
Podemos até vir cansados, podemos até vir tristes, podemos até vir abatidos, podemos até vir doentes. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, a nossa vida tem que ser transformada. Amém? Então não saia da mesma forma. Amém? Vou entregar o culto. Que Deus os abençoe. Amém? Continuação de uma boa semana para os irmãos. Amém? Permaneçam firmes.